Oi pessoal, meu nome é Neiva Canto, artista orientadora das oficinas culturais de Caraguatatuba e eu trabalho com reciclagem. A nossa aula hoje é a segunda aula de 2021. A aula é para vocês tirarem dúvidas sobre o primer, como aplicar, tipos de primer, tá? Primer comprado, primer caseiro, tá bom? Então, nós vamos começar com a limpeza da garrafa, tá? A garrafa, ela vai vir com rótulo. Vocês vão deixar ela de molho na água quente. É quente, não é fervendo, tá, gente? Não vai ferver a garrafa que vai estourar. É uma água quente, pra cima da morna. Deixa de molho. Se quiser, pode colocar um pouquinho de detergente. Aí, vocês vão tirar o rótulo. O que não sair, vocês vão tirar com estilete, tá? Vai raspando assim, ele vai tirar. Quando sair tudo, vai ficar aqueles restos de cola, né? Que não sai com nada, passa álcool, passa tudo, não sai. Aí, vocês vão passar água Raiz, tá? A água Raiz, ela dilui bem a cola, ela tira bem a cola, o resto de cola. Limpou, passou água Raiz, tá limpinho? Vai, lava com detergente, enxuga bem e passa álcool. O vidro tem que estar sempre limpo, porque se tiver qualquer gordura do dedo da gente, quando você passa o primer, ele não vai aderir naquele lugar, tá? Então, tem que limpar com álcool, bem limpinho. Isso é o vidro. O plástico, mesma coisa, bota de molho. Tem rótulo que sai de molho só na água. Tem uns que é uma desgraça. Vinho importado é horrível de tirar, mas as garrafas são bonitas, compensa. Então, o plástico é a mesma coisa. Coloca de molho. Tem uns que tem um adesivo transparente que você puxa, sai que é uma belezinha, mas fica a cola. Vai passar água Raiz. Vai limpar, lavar com detergente, vai passar o álcool. E no plástico, por mais que o pessoal fala assim, ai, adere no plástico, eu não confio muito. Eu gosto de pegar, tem a parte brilhante. Aí você vai passar uma lixa, vai tirar esse brilho, ó, ele vai ficar fosquinho. E ele vai aderir melhor o primer, qualquer primer, tá? E a lixa que eu uso é mais ou menos 180, tá bom, tá? 180, 200... essas lixas de massa, tá? Aí, nós vamos falar do primer. Já limpamos a garrafa, vamos falar do primer. Esse daqui, ó, é o primer comprado da Acrylex, tem da Glitter também, tem de várias marcas, tá? Esse é o comprado. Ele tá um pouquinho caro, como tudo, né? Ele tá uma faixa de 20, 22, depende do lugar, tem 100 ml, tá? Então, a gente pega umas receitas caseiras aí e vai testando. Tem a goma laca também, que teve uma época que eu usava para dar aula. Ele é um verniz à base de álcool. Ela serve também para envernizar a peça de MDF. E ela é transparente e ela também é boa, ela serve como primer também. É um verniz que serve como primer, tá? Ela é a base de álcool e o pincel que você usar nela, você tem que limpar no álcool 70, tá? Senão estraga o pincel. Aí, nós temos o primer caseiro. Primeiro, o primer, eu fiz um monte de teste. Fiz com maisena, com farinha de trigo, nada dava certo. Demorava para secar, ficava grudenta, você ia passar tinta, ia saindo, quando você passava a tinta saía o primer, entendeu? Então, eu vou dar a receita desse e vou dar a receita de mais um outro caseiro. Aí, vocês me perguntam, para que serve o primer? Se você pegar uma garrafa lisa assim e você passar uma tinta, ela não vai aderir. Você vai passar a mão assim, ela vai sair tudo. Se for passar um paninho úmido, alguma coisa, vai arrancar a tinta. A tinta não adere direto. Tem gente que fala que tinta acrílica adere. Gente, não adere, tá? Não adere, faz anos que eu trabalho com isso. Tem que passar o primer na garrafa e no plástico também, tá bom? Então, ele serve como uma base para você
usar a tinta, né, para você pintar, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar a primeira receita para vocês. E vou falar também, antes de dar a receita, eu vou falar dos pincel. Esse pincel, gente, não serve para passar primer, porque ele é um pincel grosseiro, tá? O pelo dele é duro, aí ele vai ficar todo riscado. Eu costumo usar ou esse pincel de cerda de nylon, tá? Para passar verniz, para passar primer, porque daí ele deixa o primer bem lisinho. Ou esse de pelo, tá? Olha a marca que vocês compram. Tem uma marca aí que ela solta todos os pelos, que é o pincel da Acrylex. As tintas deles é boa, mas o pincel deixa a desejar, tá? E você vai passar, começa a soltar pelo. Então, eu uso o Tigre ou Condor. E também eu uso essa esponja de cozinha, tá? Você corta assim um quadrado, aí você arredonda aqui, tá? Porque se bate assim, fica as marcas. Então, dá uma arredondadinha aqui com a tesoura, tá? Então, eu vou dar a primeira receita para vocês. Essa receita eu testei e consegui achar uma receita de massa acrílica, massa de parede, massa acrílica. Porque eu faço trabalho com stencil e ela gruda bem na garrafa. E eu misturei ela com cola e misturei também depois com um pouco de tinta. Então, é assim, é uma parte de cola Cascorês, tá? Eu não tenho aqui, mas é Cascorex que escreve, tá? É uma parte. Quando eu falo uma parte, gente, ó, antes de eu dar a receita, eu uso uma colher pequena. Porque às vezes você vê uma receita na internet, vou fazer, e você gasta um monte de material e não dá certo. Por quê? Cada pessoa tem um tipo de cola, tem um tipo de latex, tem um tipo de tinta. Então, eu gosto de usar essa tinta PVA, tá? Então, eu faço uma medida pequena, pego uma colher pequena, faço uma receita pequena e testo para ver se realmente vale a pena, daí eu faço um pouco mais, tá? Vocês vão, depois de pronta a receita, vocês vão guardar ou no recipiente de plástico de vidro bem fechado. Ela dura assim, tempo úmido assim, deve durar um mês, mais ou menos, tá? Mas de vez em quando vocês dão uma olhadinha se ela não tá secando, tá bom? Não faz muito, que esses negócios caseiros, a gente nunca sabe a durabilidade, que é o que eu falo, cada um usa uma cola, uma tinta, uma quantidade. Às vezes uma colher minha dessa é um tanto, a sua é a mesma colher e você põe um pouquinho mais. Então, dá sempre uma olhadinha e não faz aquele monte, sabe? Aquele monte de primer. Faz um pouco, usa, depois faz mais um pouco, tá? Então, vamos à primeira receita. Primeira receita é uma parte de massa acrílica, uma parte de cola. E se você achar necessário, que você quer que fica mais branquinho, é uma parte de tinta, dessa tinta aqui, tá? Não uso latex para essas coisas, porque é o que eu falo, cada um tem um tipo de tinta em casa, então essa daqui é mais garantida. Tem vidro pequeno, tá? Não precisa comprar esse vidrão. Aí eu vou dar a segunda receita que a gente está dando aula ao vivo e uma aluna me passou. Eu gostei bastante da receita dela. Então, se vocês não tiverem a massa acrílica em casa, vocês podem fazer essa dela, que é com polvilho, tá? Então, eu vou passar a receita dela. 2 colheres de polvilho, tá? Eu fiz assim, primeiro eu coloquei o polvilho, tá? Depois fui colocando os outros negócios dentro. Fiz com latex, não deu certo, coalhou tudo. Aí fiz com essa tinta, deu super certo. Então, 2 colheres de polvilho, 2 colheres de álcool 70, 2 colheres de vinagre de álcool, 2 colheres de tinta branca. E ela colocou 4 colheres de água, mas a minha tinta tava assim mais rala, eu coloquei só 2 colheres. Em todo caso, vocês colocam 1 colher, mexe bem mexido. Tanto esse de massa acrílica como esse de polvilho. Gente, tem que bater bem, pegar o pincel, bater, para tirar todos os gruminhos para ele ficar lisinho, tá bom? Então,
Esse aqui mesmo da massa, você, ai, mas a minha massa tá tão dura. Molha o pincel na água, tá? Molha, não vai pegar e pôr água aqui que a gente erra. Molha o pincel na água e vem e mexe. Quer mais um pouquinho? Molha o pincel na água de novo. Não vai despejar tinta, porque daí perde o ponto, vira água e não dá pra usar. Bom, vamos usar esse aqui da Acrylex, que é o comprado. Então, eu vou usar ele. Vou usar esse aqui que eu fiz de massa. E vou usar esse aqui de polvilho, tá? Ó, vocês veem que o meu tá bem grossinho, porque eu gosto bem grossinho. Se vocês acharem que ficou muito grosso, vai pondo água, mas aos pouquinhos, tá bom? Então, vamos começar com a esponja. Molha a esponja no primer. E vai batendo assim de leve, ó. O primer comprado, a vantagem dele é que assim, você pode secar ele com secador. O primer caseiro, ele é à base de cola. Se você secar com secador, ele vira um plástico, tá? Você puxa assim, ele sai. Não pode secar com secador. Deixa secar de um dia pro outro, o primer tem que estar sempre bem seco. Deixa no sol, mas secador não pode, tá? Então, vamos usar agora o de massa acrílica. Ó, vocês viram que aqui tem uns gruminhos, ó, isso não pode, tá? Que eu fiz agora para dar aula e não mexi muito bem, tá? É só tirar e bater de novo, ó. Mas procura mexer bem. Procura quando colocar a massa, ver se ela não tá alguma parte ressecada. Aí, vamos usar agora o de polvilho. Que ele tá bem grossinho, tá? Pode até deixar um pouquinho mais aguado. Esse é um jeito de passar com a esponja. Então, vou mostrar como fica a pintura com a esponja. A pintura com a esponja, ela vai ficar uma pintura mais rústica, tá? Ela vai ficar assim, crespinha assim, tá? Aí, se vocês quiserem uma pintura mais lisinha, aí vocês vão usar esse pincel de pelo, tá? E já vou mostrar com o pincel. Agora, nós vamos passar com o pincel. Então, comecemos aqui com o comprado, ó. Mão leve, tá? Vai ficar marquinha? Vai, passa. Essa marquinha não vai aparecer depois quando passar tinta, tá? Se for uma garrafa muito escura, que você for passar uma tinta clara, que nem essa daqui, se você quiser, você pode dar 2 mãos. Mas deixa secar bem a primeira mão, tá? Aí, vamos nessa de massa. Ó, vocês percebem que as texturas são bem parecidas, tanto de uma como de outra. Aí, vamos nesse daqui de polvilho, que eu deixei um pouquinho mais grossa, ó, mas dá pra passar bem, ó. Ó, tá vendo? Fica gruminho. Enquanto tá molhado, dá pra arrumar. Aí, deixa secar bem sequinho, tá? Aí, eu vou mostrar agora a goma laca.
A goma laca, ó, ela é um verniz transparente. E eu vou passar ela nesse vidro aqui. Aí pode usar esse pincel sintético, tá? Tem que ser sempre pincel macio, tá, gente? E limpa com álcool, ó. Vocês vão passar do mesmo jeito, ó. Pra cima e pra baixo, mãozinha leve, ó. Depois secou, vê que tá muito fininha, que às vezes a goma laca vem bem diluída, dá uma segunda mão. Dia úmido, vocês vão passar e vai ficar tudo esbranquiçado. Não se preocupe que ela depois, ela fica transparente de novo. Então, ela é uma base também, que serve como primer para depois passar a tinta. Aí, vou mostrar que eu não mostrei no plástico. No plástico, eu sempre tiro um pouco o brilho dele, tá? Vou só fazer com esse aqui, porque é a mesma coisa do vidro, tá? Tá? É a mesma coisa, mesmo jeito de pintar do vidro. Deixou secar bem, depois vem com a tinta por cima, tá? Aí eu vou mostrar os primer pra vocês. Olha, vocês estão vendo que tá esbranquiçado, mas ela depois, que o tempo tá úmido, tá? Ela fica transparente. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui os primer que eu passei. Aqui eu passei aquela receita de massa acrílica, eu usei só a massa e a cola, que era o que eu usava. Aí eu falei, ah, vou misturar tinta, que daí às vezes serve até como uma base de tinta mesmo, né? Pode até pôr um pouquinho de pigmento e já pode até ficar dessa cor aqui. Aí aqui, ó, ela é só a cola e a massa, fica muito bom, adere bem. Aqui, ó, é o primer da Acrylex. E aqui eu já passei uma tinta em cima dele, tá? Esse daqui é esse primer de massa com a tinta branca, tá? Eu passei com aquele pincel lá só pra testar. Do que eu tô mostrando isso pra vocês? Esse daqui é o de polvilho, tá com uma mão só, tá, gente? Daí, se vocês acharem necessário, vocês passam duas mãos. Por que eu tô mostrando isso pra vocês? Tem gente que faz o primer e fala assim, ai, eu passo a unha, sai tudo. Gente, qualquer primer, ele vai sair. Tanto do comprado, como desses caseiros, tá? Ele vai sair. Como que você vê se o primer é bom? Você vai passar a unha, mas assim, ó, de leve, ó. Não saiu? Então, ele é um primer bom. Se você fizer isso aqui, ó, qualquer primer sai, gente. Qualquer um sai, ó. Não é pra fazer isso, pra testar o primer, porque primer nenhum segura. Só aqueles primer automotivo que vai segurar bem no vidro, senão não adianta ficar arranhando, ah, mas sai. Não sai, gente. Ninguém vai pegar uma garrafa, pintar e ficar passando a unha arranhando para ver se sai, não tem cabimento. Então, é só passar a unha assim, ó, de leve, ó, não saiu, é um primer bom. Então, esse daqui de polvilho também, ó, não sai. Saiu aqui que eu passei demais a unha, mas ele adere bem também. Quem não tiver a massa acrílica em casa, pode fazer esse de polvilho que também dá certo. Então, vocês têm que deixar secar bem sequinho, tá? Aqui eu passei, ó, com a esponja, passei com o pincel fino, tá? E eu vou passar tinta branca pra vocês verem. É o que eu falei. Se vocês forem pintar aquela pintura mais rústica, então pode passar a tinta com a esponjinha, ó. Aqui. Ó, ela vai ficar uma pintura rústica. Eu gosto bastante, dependendo do que você vai fazer.
Ó. Aí você pode passar ela com o pincel. Também a mesma coisa, você deu a mão com o pincel e você vai pintar com o pincel, ó. Aí ele vai ficar lisinho, ó, tá? Tá vendo? Que fica uma pintura bem lisinha, tá bom? Então, eu acho que eu falei tudo pra vocês. Como é que limpa, como é que usa, tá? Tirei as dúvidas. Quando vocês vê alguma receita, testa, mas como eu falei pra vocês, faz de pouquinha quantidade pra não desperdiçar material. E assim, queria falar sobre as aulas da Fundac, tá? A gente tá fazendo aula ao vivo. Vocês entram no site da Fundac, tem bastante curso legal lá, tem curso de pintura, tem curso de violão, de um monte de coisa, tá? Vale a pena, tá? Nessa pandemia que ninguém pode sair, para entreter a cabeça, vale a pena e pode se inscrever na minha aula também, tá? Um beijo para vocês, espero que eu tenha ajudado vocês, não tenha esquecido de falar nada, que às vezes eu esqueço de alguma coisa, tá bom? Até a próxima, tchau!